vou pedir para a produção jogar na nossa tela aqui. Hoje a gente vai ter aqui, especialmente, né, nesta terça-feira, o quadro Bastidores da Política. Né? A gente achou que era esperar demais até quinta, né? Quinta a gente vai ter novas informações, mas a gente achou que era muitos dias para esperar, tendo em vista a grande repercussão que tomou na cidade o discurso, né, do vereador Claudemir, mais conhecido como Bigodinho, né? Ele fez realmente um discurso onde as palavras pesaram por dois motivos, né? Pesaram pelo posicionamento que ele tomou e pesaram para ele também porque a voz chegava a embargar. Né? A gente que conhece o Bigodinhos sabe da tranquilidade que ele tem para conversar, né? Sabe da calma. Eu imagino que tenha sido uma decisão difícil, a decisão que ele tomou de abandonar as eleições, abandonar a pré-eleição e a eleição desse ano. E não acredito que ele vá fazer diferente. O Claudemir, inclusive, ele cobra isso, palavra, né? Ele cobra palavra, vocês vão acompanhar um pouco do vídeo comigo aqui. Daqui a pouco eu peço para a Maju parar, né, aqui, a nossa técnica, e a gente vai comentar mais. Mas esse vídeo rodou hoje o dia inteiro em todos os grupos, pelo menos todos que a gente participa, a gente viu esse vídeo rodando, né? Então solta para nós aí um pouco do vídeo do discurso do Claudemir, do vereador Claudemir, mais conhecido como Bigodinho, do PSD de Tijucas. Solta para nós, produção. Presidente, boa noite, colegas vereadores, público presente, pessoal que se acompanha a gente nas redes sociais. Bom, hoje, né, eu só tenho algumas coisas para ser falado aqui, né, que a gente sempre foi indicado lá, primeiro como candidato, né, pré-candidato a prefeito, e depois a gente tinha o anseio de ser pré-candidato a vice. Né. A gente lutou, né, um apoio popular expressivo, né. Gostaria de agradecer aqui o apoio da vereadora Nadir, do vereador Paulo e do vereador Ezequiel, né? O vereador Rudinei também é outro que está na luta pelo vice, né? Só que a gente tem um ditado que diz que quem muito se abaixa, já sabes o que aparece, né? E a nossa família tem uma tradição, né? Uma tradição que não pode ser jogada no lixo, e eu, mais do que ninguém, trabalhei nesses 7 anos da administração, das 7 da manhã às 7 da noite, que está aqui até a oposição para ter como testemunha. Então, quando chega nessa hora aí de colher os frutos, que a gente sabe que está bem, e certas pessoas sempre botando a gente para baixo, então a gente fez uma reunião lá na família no dia do sábado, e decidimos abandonar a eleição. Abandonar a eleição mesmo, né? Nem para um, nem para outro, né? E não queremos mais saber de política, né? Porque isso é uma coisa que fere muita gente, né? Não ser valorizado. Principalmente o prefeito, que sabe o quanto eu lutei lá, tudo. Cada obra dessa que tem na cidade, não tem o meu dedo, tem a minha mão. Mesmo essas que vão sair daqui para frente, que eu estou lá, vou pedir licença amanhã, que eu tenho 7 meses de férias para tirar, e 1 ano de licença prêmia, para vocês verem como nem férias eu tirava, né? Então, a gente só tem a dizer, né, até um pouco nervoso e emocionado, né, porque... Olha aí, eu pedi para a produção parar um pouquinho aqui o vídeo, né, e vejam bem, o vereador Claudemir disse que ele está um pouco nervoso, então... Eu não erro quando digo que ele está com a voz embargada, os pesos que tem nesse discurso. Tem um peso tremendo para cima da situação. Eu não sei o que a situação vai fazer para reparar esse estrago. Porque não adianta negar que não tem um estrago, que tem sim um estrago. Já tem um estrago na mágoa criada no coração do vice-prefeito, e se preparem que vai vir resposta por aí.
toda ação requer uma reação, né? É fato, isso é fato. O que o Claudemir está fazendo é tendo uma reação. Ele vem falando, está há 7 anos se doando de corpo e alma, né? Trabalhando das 7 às 7, trabalhando 12 horas por dia, todas as obras têm a mão dele junto, né? E esperava um reconhecimento maior. O prefeito veio aqui, deu entrevista para nós, caracterizou ele naquela época como um excelente pré-candidato a vice. Já se falavam até também que ele era um dos pré-candidatos a prefeito, né? Mas ficou com aquela esperança, né? Um depoimento, uma fala do prefeito, ela tem um peso, né? E aqui o prefeito disse que ele seria um ótimo vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, né? E aí, diante do depoimento do vereador ontem na Câmara de Vereadores, a gente vê que as negociações em relação a ele falharam, né? Ao ponto dele se sentir menosprezado, fazer uma reunião com a família, né? E o pai dele é uma pessoa muito importante na cidade, que já foi vereador, né? O seu Adair Arnaldo Correia, né? Então, as falas embargadas do Claudemir, elas são muito honestas, deixa eu fazer esse registro aqui, elas são muito honestas e elas têm um peso para cima da situação que eu não sei como é que eles vão fazer para reparar esse estrago. Já tem o estrago, volto a repetir, da mágoa do Sérgio Cardoso, coisa querida, que a gente vai trazer aqui ainda outras situações em relação a isso, né? Em relação ao porquê o Sérgio Cardoso não é o pré-candidato a prefeito por Tijucas, tendo em vista que ele é o vice-prefeito, tendo em vista que foi ele que buscou o Eloy de uma política aposentada já, né? Investiu no Eloy, investiu na campanha do Eloy e fez do Eloy, junto a um grupo de pessoas, eu sempre cito isso, ninguém faz nada sozinho, mas sobre o comando do Sérgio Cardoso, coisa querida, e ninguém pode negar isso. É o Sérgio Cardoso, em 2016, que apresenta Eloy Mariano Rocha, o professor Eloy, ao Gelson Merizio, que foi candidato ao governo do Estado em 2016. Que seria o candidato, que foi o candidato do governo em 2020, 2016, 2020, 2018, não, agora me perdi, 2016, a candidatura a prefeito, 2 anos depois, então, 2018, 2018, vamos corrigir as datas aqui, né? 2018 teve a campanha onde o Moisés foi eleito governador em Santa Catarina, né? E aí o Merizio preparava a sua campanha, né? Então, é como hoje os governadores do estado tentam fazer o maior número de prefeito. O Merizio era presidente da Alesc na época, e com o PSD ele tentava fazer o maior número de prefeitos com o PSD, né? Ele como presidente da Alesc e futuro candidato ao governo do estado, né? E quem apresenta Eloy Mariano Rocha, o professor Eloy, ao Gelson Merizio, o futuro candidato ao governo do estado, que queria em Tijucas um prefeito do PSD, se chama Sérgio Fernandes Cardoso, o Coisa Querida. O Coisa Querida é o grande responsável pelo retorno do Eloy à eleição, à cena política, à prefeitura de Tijucas por 2 mandatos. Hoje, o sentimento do Sérgio Cardoso não é diferente do Claudemir. O sentimento do Claudemir aí é de traído. Essa que é a verdade, não tem outro termo. Ele está abrindo mão de se candidatar a vereador novamente, e se elegeria facilmente. É uma perda irreparável para a situação. Pense aí comigo num outro nome para substituir ele. Quem? E aí? Tem nomes importantes aí, mas quem é que substitui
iria ou vai substituir, porque eu acredito que ele não volta atrás na palavra dele. Tem palavra, esse rapaz tem palavra, né? E o sentimento dele, dessa voz embargada, é um sentimento de quem foi traído, né? É o sentimento de quem não foi valorizado pelo que fez, que se compara ao sentimento do Sérgio. Traído, mágoa, não foi valorizado. E esses são os estragos que a situação está fazendo. É o desgaste. Há quem diga que isso é normal. Um governo que fica 8 anos, né? Um partido, um governo que fica 8 anos aí governando, é normal, né? É normal se degladiarem entre si e haver esse desgaste. Há quem diga que é normal. O bom é quando mantém o grupo unido. As vitórias acontecem de grupos que permanecem unidos, de grupos que, em vez de diminuir, crescem. Diante disso tudo, ganha com isso a oposição. Ganha-se com isso a oposição. Porque é dois baques na situação. Há quem diga que a situação, a gente teve essas informações aqui, né? Trabalha por trás dos bastidores aí, atrás dessas pessoas, atrás do Coisa Querida, né? Atrás do Coisa Querida, oferecendo para que ele seja o vice. Não, você não pode deixar a gente, tem que estar com a gente. É o trabalho que precisa fazer. Agora, resta saber se o estrago que fizeram lá, né, no coração do Coisa Querida, né, no emocional do Coisa Querida, agora no coração do Bigodinho, do Claudemir, né, no emocional do Claudemir, como se apresenta aí fazendo um discurso de voz embargada, né, resta saber se essa busca, né, como eu conversei com algumas pessoas da situação hoje à tarde também, não, a gente já está resolvendo, a gente está indo atrás, a gente está conversando com ele, né, falou no momento impensado, do que eu não acredito que ele falou no momento impensado. Ele fez reunião, ele se reuniu com a família, né? Então isso quer dizer que ele pensou bastante e decidiu em família o que ia fazer. Eu vou pedir para a produção soltar mais um pouquinho do vídeo para a gente continuar com o nosso comentário aqui. Tudo que eu fiz, a única coisa que eu tenho orgulho é que eu fiz pela cidade. Mas pena que as pessoas que eu pensavam que gostavam de mim, que me valorizavam, no fim só souberam me apunhalar. Então, como a gente é de família séria e de palavra, digo uma coisa, Rudinei, espero que o prefeito tenha palavra, que seja homem, porque ele disse que o vice vai ser do PSD. Então agora tens que assumir, se tu é, né? Eu não tenho mais esse estômago para ficar com essa humilhação, né? Uma hora eu e tudo, e a pouquinho eles ressuscitam. Eles já estão quase ressuscitando já o Baia Neto para ser vice, né? E a gente não vale nada, né? A gente não vale nada. A gente que está, né, tem uma história de partido, meu avô 3 vezes vereadores, meu pai vereador, eu vereador, né? O segundo mais votado do PSD, né? A primeira foi a vereadora Nadir, ela apoiando a nossa vice-candidatura, o Paulo apoiando, o vereador Ezequiel, que é PSD hoje, apoiando. Então, aí isso com pesquisas, né? Aí gostaria de agradecer também uma pessoa, o Galinha. Galinha foi uma pessoa que sempre esteve ao meu lado. Então, a gente sabendo de pesquisa. Olha só, pedi para a produção parar mais uma vez. Olha que forte que ele fala. Quando eu digo que ele faz um discurso forte, pesado, né? Olha que forte que ele fala. Ele se vira para o vereador Rudinei, o presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas, que deve ser o vice, né, do Eloy, aí, do Maico, né? E diz, eu espero, abre aspas, eu espero que o Eloy cumpra com a palavra. E aí, mais pesado ainda, ele diz, abre aspas, eu espero que o prefeito seja homem, que disse que o vice será um candidato
do PSD. São palavras pesadíssimas que fazem um estrago tremendo na situação. Solta mais um pouquinho, produção. De tudo, que a gente está bem colocado, é aquela história, né? Pobre não tem vez. Então eu deixo a política, não pelo povo, porque o povo, às vezes eles falavam, né, tu vai ser vereador, tu vai ver, tu vai se incomodar um monte, eles vão... Não, graças a Deus na minha casa não vai ninguém, porque eu sempre fiz uma política limpa, né? Uma política de ajudar as pessoas. Eu ajudo... Hoje eu recebi um telefonema do ex-prefeito Valério Tomasi, pedindo uma ajuda para mim. Tu acha que eu dou bola para questão partidária? A oposição está aqui, ó. Eu ajudo todo mundo porque eu ajudo o coração. Então isso nunca vai sair de mim, né? Então eu saio da política não por causa do povo. Eu saio da política por causa dos políticos. E principalmente dos políticos que na realidade não são nem políticos, né? Que agem nos bastidores e que se for candidato a vereador, não leva o voto nem da mulher. Nem da mulher. Né? Nem a mulher vota nele. Então, a gente que acompanhou lá atrás, na transição, porque o sucesso da... Olha só, pesado e cada vez mais pesado. Ele fala de gente que trabalha por trás dos bastidores da política de Tijucas. Ele fala no nosso quadro aqui, só para quebrar o gelo, né? Ele fala de gente que trabalha por trás dos bastidores da política de Tijucas, que se colocasse o nome para ser político, para ser um candidato, não teria nem o voto da mulher. Olha o quanto que é pesado as falas do vereador Claudemir, mais conhecido como Bigodinho. Ele está muito magoado, mas muito magoado. Eu duvido que a situação consiga reverter essa situação e traga ele para o páreo. Duvido. Foi uma decisão para mim tomada. Ele fala, o discurso é tão forte que ele fala aí no discurso que ele está encerrando a carreira política. Ele está finalizando a carreira política dele. Não quer mais a política, né? Solta de novo, produção. Do Eloy, já foi lá atrás ele ter pego. O meu pai participou desde o primeiro dia até o último dia, o Paulo sabe que acompanhou a caminhada, né? Quando ninguém botava fé nele, né? E até isso muito me admira, porque ele como pobre também era para começar a apoiar os mais pobres, entendeu? Mas eu acho que tem coisa que sobe para a cabeça, né? Então, a gente, depois para fazer a equipe de transição, eu participei junto com o Hélio Gama, né? Com a dona Isabel, a gente foi buscar gente até da oposição, dando chance, a dona Isabel Weller, né? O Tião, o Sebastião, da oposição, para montarmos uma equipe. Então, eu lá dentro, o Edson Rosa, ele pegou uma equipe já funcionando, diferente de muitos prefeitos que pegaram a equipe sem ter ninguém. Deixamos a Gláucia lá no setor de licitação, que era comissionada do PMDB, está lá até hoje, né? Então, porque para fazer a coisa funcionar, a gente olhou de uma maneira séria e funcionou. Quero dizer que funcionou. Só porque o que eu digo, outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a gente, eu não, né? Porque pode ser que um dia eu volte. Quando mudarem algumas pessoas que estão na política e que mandam muito mais do que nós, Nadir, que fizemos só eu e tu 1.500 votos, né? Isso sem dinheiro, né? Porque a gente disputando com várias pessoas que tinham poder econômico muito maior do que a gente, né? Mas aquela coisa do carisma e da família, que estou lá sempre ajudando as pessoas na prefeitura. E então, assim, é como eu digo, a gente fica muito decepcionado mesmo. Hoje, depois que eu anunciei isso para os meus amigos, eu saí de todos os grupos ontem já, né? Até o Rudinei mandou mensagem hoje de manhã, né, Rudinei? Eu já saí todo... Mas o que eu recebi de mensagem de ontem para hoje, de gente dando apoio para a gente, isso aí é uma coisa que me deixa muito orgulhoso mesmo, entendeu? Mas é assim, mas a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. E a hora de sair
é essa hora porque eu quero sair de cabeça erguida. Tá? Cabeça erguida, porque como sempre falei, vereador e tesoureiro eu desafio no Brasil. Desafio alguém ter alguma coisinha para falar de mim, de alguma coisa. Porque graças a Deus a gente é de família séria. Né? Então, só esse desabafo, presidente, tá? Esse desabafo, né? E independente de vocês serem candidato, o Mike ser candidato, aqui nós temos o Fernando ser candidato, tomara que vocês consigam mudar alguma coisa, né? Porque, principalmente lá em cima, né, acabar com reeleição, porque a reeleição ela tem um problema grave, que as pessoas no segundo mandato elas começam a se falar na terceira pessoa. E uma administração não se faz com uma pessoa só. Uma administração se faz com um time. Olha aí, mais um ponto forte que o vereador Claudemir toca aí. Essa fala, ele está se referindo ao prefeito Eloy Mariano Rocha, que em seus discursos usa sempre a terceira pessoa, né? Porque eu, o prefeito, ele está falando que uma administração se faz com um time, não se faz sozinho, e é claro em dizer o uso da terceira pessoa que o professor Eloy Mariano Rocha usa, né? Porque eu, o prefeito. Então, é realmente forte o discurso, realmente pegou muita gente de surpresa essa decisão do vereador Claudemir, né? E volto, e para finalizar, e a gente vai finalizar por aqui esse comentário, nesse vídeo, nesse discurso do vereador Claudemir, mais conhecido como Bigodinho, né? Falando, né, comentando aqui, que realmente é um estrago, que a situação deve estar trabalhando até agora e vai trabalhar muito para tentar amenizar isso, para tentar reverter isso, né? Ele fala que somado ele e a vereadora Nadir, eles somam mais de 1.500 votos, sem dinheiro, concorrendo a uma campanha com gente investindo dinheiro pesado, né? Manda recado aí, todo mundo sabe para onde é que vai, né? Mas aí ele não cita nomes, né? Mas o importante é isso, perde a situação e perde muito com esse desgaste que vem gerando na questão das escolhas que o Eloy Mariano Rocha, o prefeito Eloy Mariano Rocha, está fazendo para escolher, para tentar eleger o seu sucessor, né? Foi uma novela, essa que é a verdade, para escolher o pré-candidato a prefeito, né? E o Claudemir deixa claro que pessoas que não estão na política mandam mais do que pessoas que estão na política. É uma denúncia até gravíssima que ele faz aí, né? E ele está afirmando aí que tem pessoas que não tem nada a ver com a política de Tijucas e que decide, né? E que decide quem são os candidatos, né? Quem são os pré-candidatos. E o nome dele foi deixado de fora. Esse é o aborrecimento dele, né? E o estrago é gigantesco. Resta saber o que a situação vai fazer para reparar esse grande estrago com a saída do Bigodinho do grupo. Bom, a gente finaliza por aqui então esse Bastidores da Política especial com esse depoimento, analisando esse discurso do vereador Bigodinho do PSD.